nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Princípios bíblicos para uma vida de prosperidade. A propósito, quantos aqui querem viver uma vida de prosperidade? Alguns, né? Alguns. É muito bom. Eu tenho uma definição pessoal para mim do que significa prosperidade na vida de um crente, na vida de um cristão. Prosperidade não é você ser rico ou milionário. Prosperidade é você não ter falta de nada. Agora, com essa definição, quantos querem ser prósperos aqui? Amém. Agora, irmãos, as riquezas e bens são dádivas de Deus aos seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com dádivas. Agora, eu sei que quando o assunto envolve prosperidade, sempre também envolve os dois extremos. Em um extremo estão aqueles cristãos ou aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que receberam Jesus como Salvador, mas vivem conformados com uma vida escassa, uma vida muitas vezes miserável, uma vida de muita falta, e a pessoa acaba se conformando com isso. A propósito, eu já recebi Jesus, eu vou ser salvo, então isso não tem problema para mim, não tem problema. Então a pessoa, ela não luta, a pessoa muitas vezes não se esforça para trabalhar um pouco mais, para conquistar, porque ela acaba assim, se entregando, ela acaba simplesmente se conformando, né? Então ela acredita, não, fala de prosperidade, ela fecha o coração. E já no outro extremo, também existem aquelas pessoas que infelizmente usam o evangelho, usam a igreja apenas como meio de alcançar prosperidade, ou riqueza, ou bens materiais. E aquela pessoa que vem para a igreja como alvo de sempre estar granjeando algo no mundo material. É uma pessoa, infelizmente, materialista. Mas, irmãos, nós precisamos buscar um equilíbrio em relação a isso. Entenda algo, você que me ouve, tanto aqui como você que está aí na sua casa. Sem dúvida nenhuma, a principal mensagem que o evangelho nos traz, e Jesus ensinou muito bem isso, a principal mensagem do evangelho não é riqueza e nem prosperidade. A principal mensagem do evangelho é o que, igreja? Salvação. Salvação. Jesus, em Lucas 19:10, ele disse assim: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então olha só, Jesus, ele não morreu por nós para sermos ricos, para sermos milionários, para sermos prósperos, por incrível que pareça. Jesus morreu por nós para que nós fôssemos salvos. Este é vamos dizer assim, é o cerne do evangelho. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, ele disse: pois estão alcançando o alvo da sua fé. E qual que é o alvo da nossa fé, igreja? A sua salvação. Então é claro que se você é uma pessoa que o teu coração é sempre voltado e inclinado para as coisas dessa vida, e se você não prioriza a salvação, as coisas espirituais, né? Infelizmente você está perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, porque a principal mensagem do evangelho é a salvação, é você ter a certeza de que se você passar dessa vida para outra, você está com Jesus. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, e você está sempre trabalhando para Jesus. Agora, irmãos, isso não significa dizer que Deus não tem prazer em nos abençoar. Entendermos que a salvação é o alvo da obra de Jesus por nós. A salvação é a mensagem principal do evangelho. Isso não significa de que Deus não tem prazer em abençoar o seu povo. Não significa dizer, irmãos, que Deus tenha prazer em ver os seus filhos na miséria. Isso não significa dizer que quando você fala: Senhor, me abençoa com uma casa própria, então Deus vai olhar para você muito zangado, muito bravo, porque você está pedindo uma casa própria para Ele. Não quer dizer que quando você está querendo trocar
de carro, você quer um carro melhor, para dar um conforto melhor para a tua família, e você coloca diante de Deus, fala: Senhor, eu sou muito grato e sou muito contente por tudo que o Senhor tem feito por mim, mas me abençoa com um carro melhor. Gente, eu não consigo enxergar um Deus, um Pai, que fique zangado por nós em relação a isso, porque Deus, Ele também quer abençoar o povo dEle que está aqui na terra. Eu quero estar lendo um texto com vocês, um texto bíblico, onde Deus, Ele revela todo o seu prazer em abençoar o seu povo. Vamos estar lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler o versículo 11, alguns versículos a seguir, Deuteronômio 8, a partir do versículo 11, só para você entender o contexto do que nós vamos estar lendo aqui, ou que eu vou estar lendo e você acompanhando. Deus havia tirado um povo do deserto, um povo lá do Egito, um povo que foi escravo durante mais de 400 anos, aquela geração morreu no deserto por conta de incredulidade, porque não creu nos princípios de Deus, mas uma nova geração se levantou, e agora essa geração está pronta para herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então Deus, através de Moisés, Ele dá essas instruções a esse povo. Vamos acompanhar, Deuteronômio 11, 11, Deuteronômio 8, 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Vamos parar por aqui só um minuto. Gente, só esses versículos, só eles já revelam como Deus, Ele tem prazer de abençoar o seu povo. Então imagina que Deus estava dizendo assim para o povo que ia herdar a terra prometida: olha, depois de vocês terem comido e estiverem fartos, depois que vocês edificarem boas casas, morar nelas, depois que se multiplicar os seus gados, seus rebanhos, aumentar a tua prata, o teu ouro, ser abundante em tudo que tens. Gente, Deus está dizendo: é o que eu quero fazer com vocês. Porque todas as vezes que você lê a tua Bíblia, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, sempre que o povo, ou da antiga aliança, ou da nova aliança, mas a antiga aliança conta um pouco mais a história do povo, Todas as vezes que esse povo viveu em obediência a Deus, Deus sempre teve prazer em abençoar. E aqui não é diferente. Não é diferente. Só que olha o versículo 14. Então Deus fala assim: olha, mas guarda-te, que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, quando eu fizer isso com vocês, abençoar vocês, dar boas casas, multiplicar ouro, prata, abençoar vocês em tudo, guarde o coração de vocês, para que vocês não coloquem isto em primeiro lugar, para que vocês não venham colocar isso no meu lugar que eu tenho que ocupar na vida de vocês. Porque ainda hoje, irmãos, muitas vezes acontece isso. A gente chega na igreja quebrados, talvez, eu não sei como foi o teu contexto de conversão, mas talvez você chegou, a primeira vez que você entrou numa porta de uma igreja, financeiramente falido, o casamento estava falido, tantas coisas falidas na vida, e aí quando Deus nos abençoa, a gente pega a bênção e coloca na frente dele. Então Deus estava dando uma advertência: cuidado, para que vocês não façam isso. Agora vamos direto, pastor, para o versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, olha o que Deus está falando para esse povo, o povo de Deus da antiga aliança: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Versículo 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, é Deus, o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Então, irmãos, o texto, ele revela de uma maneira muito clara que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. E talvez você diga: pastor, mas o senhor leu aí sobre o povo de Israel,
é o povo de Deus da antiga aliança. Hoje nós fazemos parte da nova aliança. Mas, irmãos, a igreja de Jesus também herdou todas as promessas que estavam sobre Abraão e a sua descendência. A igreja também herdou todas as promessas que estavam sobre Israel. Olha o texto de Gálatas 3, versículo 29. Aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo para gentios, ou seja, pessoas que não faziam parte da nação de Israel. E Paulo disse assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quantos aqui são de Cristo? Amém? Você pertence a Jesus? Então olha só, se você é de Cristo e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e também vocês são herdeiros, conforme o que, igreja? A promessa. Recentemente nós pregamos aqui, falamos sobre Hebreus 8, versículo 6, onde o escritor disse que Jesus, ele é mediador de uma aliança superior a que Moisés foi mediador. E o escritor também diz nesse mesmo texto que as promessas que nós estamos firmados são maiores do que as promessas do povo de Israel. Então a verdade é, irmãos, que não apenas as promessas de Israel estão sobre a sua vida, a minha vida, mas promessas maiores estão. Agora é claro que nós não herdamos apenas as promessas do povo de Israel, porque é muito fácil a gente subir aqui e ensinar que todas as promessas de Israel agora é para nós também, que podemos ser abençoados, prósperos, mas os compromissos também que estavam sobre a nação de Israel, também nós herdamos, e de uma maneira superior. Só para você entender rapidamente, só para você entender, por exemplo, em Mateus 5, no versículo 27 e 28, Jesus ensinando no sermão da montanha, ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, algumas traduções dizem, ouviste que foi dito aos antigos, se referindo à velha aliança, não adulterarás, e eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Você vê que não são apenas as promessas que nós herdamos que são maiores, mas os compromissos também. Na antiga aliança, o mandamento era: olha, não adulterará, vocês não podem adulterar, não podem adulterar. Agora, para nós que somos igreja, a promessa é: se vocês olharem para uma mulher com uma intenção impura no coração, ou a mulher olhar para um homem com uma intenção impura no coração, você já cometeu adultério. Outro texto, Jesus fala em Mateus 5, 43, 44, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus fala: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você vê, irmãos, como que os compromissos são maiores para nós. Fazemos parte de uma aliança superior do que a aliança que Moisés tinha com Deus em relação ao povo. Jesus é mediador de uma aliança maior, promessas maiores, mas compromissos maiores. Aos antigos foi dito: ame o teu próximo, odeie o teu inimigo. Para nós é dito: ame o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Por que isso, pastor? Porque a aliança é superior. Hoje nós temos as leis de Deus não escritas mais em tábuas, mas escritas em nosso coração. O próprio Espírito habita em nós. E por isso, irmãos, eu estou fazendo todo essa introdução para você entender de que as promessas da Bíblia são todas para nós também. Agora, voltando na questão da prosperidade, embora, como eu já disse, a prosperidade, a riqueza é dádiva de Deus para os seus filhos, irmãos, mas a prosperidade também envolve princípios, porque como eu também já citei, o povo de Israel, que foi tirado do Egito, aquele povo que também foi prometido para eles a terra prometida, irmãos, com exceção de Caleb e Josué, nenhum deles herdaram a terra, porque eles quebraram princípios, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles foram ingratos, porque eles foram incrédulos. Então, eu quero falar hoje, nessa segunda parte da mensagem, eu quero falar de uma maneira equilibrada, sobre pelo menos 3 princípios bíblicos para uma vida de prosperidade. O primeiro princípio, que é básico, mas para mim é fundamental, olha só:
Primeiro princípio para uma vida de prosperidade: crer que a prosperidade é parte integrante da salvação oferecida por Jesus e que Deus tem prazer em nos abençoar financeiramente. Eu sei que é muito simples, irmãos, mas isso aqui é fundamental, porque tem muita gente que não é abençoado financeiramente, que não tem uma vida próspera, não é por falta de santidade, não é por falta de justiça, muitas vezes é por falta de fé, de acreditar de que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário também foi para nos abençoar fisicamente. E nós precisamos corrigir os nossos pensamentos, alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Paulo escrevendo para os gentios novamente, para a igreja de Coríntios, gentios, um povo que não era o povo judeu. Segundo aos Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Irmãos, eu sei que todos, ou muitos, quando olham esse texto, falam: não, pastor, aqui Deus está falando apenas de riqueza espiritual, está dizendo que Jesus sendo rico, Ele se fez pobre por amor de nós, e por meio da pobreza dele, nós nos tornamos ricos, mas não é ricos materialmente falando, é só rico espiritualmente. É muita verdade que de fato isso fala de riqueza espiritual. Mas o texto, irmão, se você depois dá uma conferida na sua casa, em todo o capítulo 8 no contexto, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre oferta, está falando sobre contribuição, ele está falando sobre dinheiro, está falando que Deus, Jesus, Ele tem prazer em nos abençoar também. Agora presta atenção, eu repito o que eu já disse, à luz da palavra de Deus, prosperidade não é dizer que todos serão ricos, milionários, empresários. Isto, com todo respeito, eu seria muito leviano de ensinar isso. Nem todo mundo que está aqui vai ser empresário, nem todo mundo que está aqui vai viver numa mansão, nem todo mundo que está aqui vai ter talvez um carro de luxo zero. Mas eu acredito que todos que estão aqui, Deus quer que vivam uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida próspera. Porque não existe nada pior, irmãos, como eu disse pela manhã, quando a gente vai no supermercado e você tem um filho, teu filho, papai, mamãe, eu quero uma bolacha, você fala: filho, eu não tenho dinheiro. Se você já passou por essa experiência, irmão, você sabe como é difícil. Então, é por isso que o primeiro princípio para você viver uma vida abençoada, uma vida próspera, eu não estou falando de opulência, não estou falando de ostentação, eu estou falando uma vida digna, é você acreditar que a obra do Calvário também atinge a sua vida neste mundo. Deus quer que você viva uma vida digna, é você acreditar, quebrar o paradigma de que Deus fica zangado com a gente quando nós ensinamos ou quando aprendemos sobre ter uma vida abençoada. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, eu gosto muito desse versículo. Olha o que Paulo disse: se Deus, Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Aleluia. Paulo, parafraseando o que ele disse, simplesmente ele falou: se Deus deu o melhor que Ele tinha por amor de vocês, vocês eram pecadores, e o Pai, Deus, Ele enviou Jesus para morrer por vocês, Ele deu o melhor, sendo vocês ainda pecadores, será que Ele não vai dar juntamente com Jesus todas as coisas que vocês necessitam? Agora eu repito, irmãos, isso não significa dizer que todos nós, filhos de Deus, seremos ricos, milionários, não é isso. Mas eu acredito piamente que Deus quer que todos nós sejamos pessoas abençoadas, independente da tua classe social, independente do teu grau de instrução, independente de onde você mora. Você pode morar na última rua da cidade, você pode morar numa chácara, o lugar não te define. Agora Deus, aonde você estiver, Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. Tão importante quanto você acreditar que a obra de Jesus, ela foi suficiente para te abençoar neste mundo, financeiramente também, é importante você acreditar, irmãos, que Deus tem prazer em te abençoar. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E a Bíblia nos ensina que tudo quanto nós alcançamos da parte de Deus é pela fé.
E se você não tem fé para acreditar que Deus tem prazer em te abençoar, como que você pede algo para Ele? Você precisa trocar de carro. Você tem uma vontade de ter uma casa própria, mas você tem medo de pedir para Deus, porque você aprendeu que é pecado você pedir uma casa para Deus. É pecado. Pastor, Jesus está voltando, sabe? Então, para que ficar pedindo essas coisas para Deus? Isso é uma mentira do diabo. Você sabe que eu gosto demais, irmãos, das mensagens desses homens da igreja reformada. Eu amo demais. Só que eu sempre falo, existe um equilíbrio. É claro que o fim, o objetivo da nossa fé, como a gente já leu em 1 Pedro, é a nossa salvação. Mas precisamos abrir o nosso coração para acreditar que Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Eu quero ler nos Salmos, pelo menos 2, 3 textos, para você entender que Deus tem prazer em abençoar você. Salmo 112, versículo 1: louvai ao Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor. Quantos aqui temem a Deus? Então a promessa é para você, olha só: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz, e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Agora, você acha que isso é só para a geração do salmista? Para você não. Para você, Deus quer que você viva mesmo na miséria. Deus quer que você viva na escassez. Deus quer que você realmente chegue na glória assim: ai meu Deus, ainda bem que eu cheguei, porque quanta falta eu passei lá. Não, irmãos. Outro texto, esse aqui é um Salmos de Davi, o Salmos 35, a parte B do versículo 27. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Quantos aqui são servos de Jesus? Pois é. Agora, será que Deus está dizendo assim: olha, eu tenho prazer na prosperidade do meu servo Davi, só dele, do resto do meu povo não? Do povo da nova aliança, embora a aliança seja superior, embora as promessas sejam superiores, mas eu não tenho prazer na prosperidade deles não. Será que é isso que Deus está querendo dizer para nós? Claro que não. Deus tem prazer em ver você uma pessoa abençoada. Eu repito, até para as pessoas que estão nos acompanhando, eu não estou aqui ensinando, com todo respeito, uma teologia da prosperidade barata, onde as pessoas vêm na igreja apenas com interesse de ter, de possuir. Não é isso. Eu estou ensinando que é promessa de Deus para nós vivermos uma vida digna aqui também. Provérbios 10, verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Quantos tomam posse disso? Aleluia. Está aqui, irmãos, na tua Bíblia. A bênção do Senhor traz riqueza. Não está escrito: a bênção do Senhor traz miséria. A bênção do Senhor traz escassez. A bênção do Senhor traz sofrimento. Não, a bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza o acompanhe. Nós precisamos mudar esse paradigma, porque tem gente, irmãos, com todo respeito, que já faz 10 anos, 15 anos que estão dentro de uma igreja e vivem uma vida miserável, porque se conformou a viver na miséria. E eu não estou aqui falando de você viver numa casa simples, irmãos, não é nada disso. Não é nada disso. Tem pessoas que moram numa casa muito simples, mas são pessoas prósperas, porque você vê, não tem falta de nada, as coisas tudo arrumado, uma casa limpinha, bonita, pintadinha, mas tem gente que se entrega à miséria. Você vê que às vezes a pessoa tem uma casa boa, até alugada, mas é tudo quebrado, parede tudo suja, aquele ambiente, sabe, aquele mau cheiro. Por quê? Porque a pessoa acostumou com esse ambiente de miséria. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado sim, assim como Ele quer te abençoar espiritualmente, ministerialmente, Ele quer te abençoar também, meu irmão, financeiramente, materialmente. Você recebe isso, pelo amor de Deus? Então é o primeiro princípio aqui bíblico para uma vida de prosperidade: crer que a prosperidade é parte integrante da salvação, e acreditar que Deus tem prazer em nos abençoar. Olha só, essa frase que a gente fala muito aqui na igreja: a unção que você respeita é a unção que você recebe. Quem quiser declarar comigo, nem todos, talvez queiram declarar, mas aqueles que querem, eu gostaria que declarasse isso comigo. Diga assim: a unção que eu respeito é a unção que eu recebo.
e eu recebo a unção da prosperidade. Então aplauda Jesus, porque você está recebendo pela fé você recebe. O segundo princípio, para vivermos uma vida de prosperidade, olha só, é necessário trabalho dedicado e honesto para obter prosperidade. Agora entra um pouco a questão prática, não é só você acreditar, não é só você ter fé no sacrifício de Jesus, não é só você acreditar que Deus tem prazer em te abençoar. Tem muita gente na igreja que acredita em tudo isso, mas continua vivendo uma vida de miséria, de escassez, porque é necessário trabalho dedicado, honesto, para obter prosperidade. Irmãos, Deus, com todo respeito, Ele não prospera pessoas preguiçosas, pessoas ociosas. É interessante que o texto que nós usamos de Deuteronômio, Deus, Ele prometeu uma terra muito próspera para Josué e para o seu povo, mas Ele disse lá no capítulo 1 de Josué, depois você pode conferir na tua casa, por 3 vezes, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Josué, a terra existe, a terra mana leite e mel, eu já conferi uma unção para vocês conquistar, mas vocês vão ter que se esforçar, vocês vão ter que trabalhar. E irmãos, a doutrina que Jesus ensinou para nós, na nova aliança, não é diferente. Você lê na tua Bíblia, em João 5,17, Jesus dizendo, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Porque tem gente que quer prosperar, acredita na prosperidade, mas não quer trabalhar duro para isso. E não funciona, meu irmão, não funciona. Não funciona. A unção da prosperidade é conferida a Deus para todo o povo. Então a gente acredita e a gente tem que também fazer o quê? Trabalhar. Não é apenas, não, eu recebi essa unção. O próprio Jesus nos ensinou que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você vê que às vezes a pessoa está lá fora, almas preciosas, mas que não conhecem Jesus, mas entra numa empresa, prospera, é abençoado, e o povo de Deus não é. Por quê? Porque o cara trabalha, o cara se esforça, e muitas vezes a gente fica esperando, não, estou vivendo a promessa, eu vou viver a promessa. Não existe promessa sem trabalho duro. E aqui Jesus, irmãos, Jesus, com 30 anos ele começa o seu ministério, e a Bíblia fala que não, agora Jesus não está mais ajudando o seu pai. É claro que o seu pai já havia falecido há muito tempo, mas agora Jesus está trabalhando só no ministério. Então agora é tranquilo nada. A Bíblia diz que Jesus acordava cedo, antes que o sol nascesse, para estar orando, para estar buscando, para estar tendo um relacionamento com o Pai. Por quê? Porque ele trabalhava espiritualmente falando. É como nós pastores, nós não somos melhores do que ninguém. Não acha você que porque nós somos integral na obra, nós acordamos 9 horas, amanhã segunda-feira, 9 horas não, 5 horas da manhã, nós estamos acordados, orando pela tua vida, intercedendo a tua vida. Por quê? Porque Jesus disse que o Pai trabalha e nós também temos que trabalhar. E se você quer ser uma pessoa próspera, irmão, aprenda, Deus não tem prazer na preguiça, na ociosidade. E eu quero ler alguns versículos bíblicos. Eu tenho certeza que aqui só tem pessoas preciosas, trabalhadoras, esforçadas, mas que sirva de advertência e de prevenção para nós. Olha só, Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso, ele deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Preguiçoso é aquela pessoa deseja, mas não tem nada. Ocioso, quem não quer trabalhar duro, não tem nada. Escolhe serviço, chega atrasado no serviço, não vai ter nada. Provérbios 14, 23. Todo trabalho, olha só, todo trabalho árduo traz o quê? Proveito, mas o só falar leva à pobreza. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, não, eu vou cursar, não, eu vou, mas nunca vai. Está aqui, só falar leva à pobreza. Agora o trabalho árduo, regaçar as mangas, falar, não, vou trabalhar, não importa, nós estamos passando um tempo difícil, né, mundialmente falando. E daí que você está aqui e perdeu o teu trabalho? Pastor, trabalhei 20 anos numa empresa, e agora? Não tem outra aqui que faz o mesmo? Faz outra coisa, meu filho.
entrega currículo, vai fazer alguma coisa, vai falar: eu não vou ficar parado, vou trabalhar arduamente, ser fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Isso é princípio. Não adianta eu falar para vocês aqui, repito de uma forma leviana: não, vai ter uma unção de prosperidade, todo mundo vai prosperar. Vamos prosperar se trabalharmos, se esforçarmos. Provérbios 6, versículo 6 até o 11, olha que palavra dura. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Uau! Irmãos, como eu disse pela manhã, isso pode soar meio duro nos nossos ouvidos, mas é uma realidade. Deus não abençoa pessoas que ficam até 9 horas na cama, não, 10 horas na cama. E não é o caso aqui, a mensagem é outra, mas até você que queira crescer espiritualmente, ministerialmente falando, o princípio é o mesmo. Porque tem gente que está 10 anos na igreja e não se desenvolve espiritualmente, porque o camarada ele não sabe abdicar 30 minutos de sono para vir na igreja orar, ou para orar na sua casa, para ter relacionamento com Deus. Ah, é sono, pastor, me dá um sono. Por que você não ora? É um sono, pastor, é um sono, meu irmão. Se você quer ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas nós precisamos aplicar isso. Em outro texto fala: vai ter como a formiga preguiçoso. Agora eu quero dar um conselho aqui para casais, principalmente casais novos. Você quer prosperar, meu irmão, minha irmã? Casais preciosos, aprendam a acordar cedo, unam as forças. Vocês casais, unam as forças, batalhem juntos. Que negócio é este? Ah, o meu marido trabalha, tá bom, e você, minha irmã, por que você não pode trabalhar e ajudar o teu esposo? É uma exceção, claro, que se o seu esposo ganha bem, se vocês já vivem a vida que vocês querem viver, se vocês já têm o que vocês querem ter, o contentamento é muito bom, obrigado, isso é bíblico também. Mas quantos casais não prosperam? Poderiam estar com uma casa melhor, poderiam ter uma casa própria, poderiam ter um bom carro, mas não tem. Por quê? Porque é só o varão que trabalha. A varoa, ela prefere ficar até 9 horas na cama, ou vice-versa, é a varoa que trabalha, o varão não. E Deus está nos ensinando aqui, jovem, eu sei que nós temos jovens aqui, você quer prosperar? Estude, trabalhe, esforce. Não adianta você achar: não, pastor, eu estou na promessa. Que promessa? A promessa, ela envolve atitude também. Quantos aqui ainda querem ser prósperos? Algo que eu tenho aprendido na minha vida, irmãos: Deus, Ele não nos dá riqueza, Deus, Ele nos dá oportunidade de trabalho e unção para prosperar. Você sabia disso? Deus não dá riqueza para ninguém. O que Ele dá é oportunidade de trabalho, saúde, e Ele dá o que? A unção para prosperar. Nós lemos isso lá em Deuteronômio 8:18, porque é Ele, Deus, quem está o que, irmãos? Ele dá força para você adquirir riqueza, Ele dá disposição, mas você, nós precisamos usar isso. Na Bíblia, eita nós, que relógio que está indo rápido. Na Bíblia nós temos vários personagens, né? Aliás, Deus nunca chamou alguém que não estivesse trabalhando para o ministério, mas esse personagem chamado Jacó, ele me chama a atenção. Gênesis 31, versículo 6, esse texto, para quem não conhece Jacó na Bíblia, eu não tenho tempo para falar dele, né, por conta aqui da nossa dinâmica de culto, mas Jacó, ele foi filho de Isaac, neto de Abraão, e Jacó, ele saiu meio que fugido da sua casa, perseguido pelo seu irmão Esaú, e ele saiu de casa sem nada, mas sem nada mesmo, fugido, e no meio da fuga dele do caminho, ele teve uma visão, e a Bíblia fala que ele estava com a cabeça escorada numa pedra, ele nem travesseiro ele tinha, e Deus apareceu para ele, ele fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo para o Senhor. E a Bíblia fala que esse homem se esforçou muito, e aí ele encontrou seu tio Labão, e ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel, e ele se interessou por Raquel, mas o tio dele disse: Jacó, você vai trabalhar 7 anos pela minha filha Raquel. Trabalhou 7 anos, ele foi enganado, foi dado Lia, a irmã, no lugar da Raquel,
ele teve que trabalhar outros 7 anos e depois ainda outros 7, para que pudesse sair do lar dele, ou da casa do seu sogro, tio e sogro Labão. E esse contexto aqui que nós estamos lendo, é uma declaração que Jacó falou para suas 2 mulheres, olha só: e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a quem? A vosso pai. É um texto que mostra esse homem muito esforçado, porque a gente às vezes acha que Deus prospera quem não se esforça. Eu tenho dito e repetido aqui, olha, até de uma maneira cansativa, graça, irmãos, a graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. Nós não temos mérito em nada que conquistamos, é graça de Deus, mas o esforço tem que ser feito. E outro texto de Jacó, aqui já é Jacó falando para o seu tio e para o seu sogro Labão, olha só: estes 20 anos eu estive contigo. Estou lendo aqui Gênesis 31, versículo 38 até o 40 e o versículo 42. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Isto chama, sabe o que? Honestidade. Labão, olha só, 20 anos trabalhando para você, todas as vezes que um carneiro, ou que eu estava com fome, eu nunca comi um carneiro seu, eu nunca te roubei, Labão, Deus sabe, 20 anos, eu estava no deserto, teu rebanho era grande, eu poderia ter comido 1, 2, mas eu nunca fiz isso, porque a honestidade é a marca de quem trabalha de uma maneira dura, e daqueles que Deus prospera. E muitas vezes nós não somos assim, porque nós trabalhamos, mas nós roubamos o tempo do nosso empregador, do nosso patrão, meia hora no celular, saímos para fazer uma coisa, demoramos para fazer, chegamos atrasados, não somos pontuais, muitas vezes trabalhamos muito, às vezes a pessoa é um profissional liberal, engana as pessoas, passa as pessoas para trás, mas Jacó não, era alguém honesto. Olha só, o texto continua: não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão eu o requerias. Irmãos, isso chama-se prestação de contas. É impressionante. Jacó está dizendo assim: ô Labão, as ovelhas que me eram furtadas, eu pagava do meu próprio bolso. Prestação de conta. Às vezes a gente reclama quando o patrão quebra alguma coisa no trabalho, a gente quebra, talvez um mau uso de zelo, e o patrão fala: você tem que pagar, a gente fica bravo. Esse mão de vaca, por que eu tenho? Por quê? Jacó era alguém que prestava conta. Ou quantas vezes o patrão fala: olha, eu vou colocar um sistema para controlar o caixa. Ele está desconfiando de mim? Não, ele não está desconfiando, ele quer assinar, ele quer realmente que você assine o atestado de idoneidade, de honestidade. É simples assim, prestação de conta. Jacó era essa pessoa, trabalhava, era honesta, prestava conta. Olha só, estava eu assim: de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Ou seja, esforço, alguém que trabalhava. Às vezes, irmãos, com todo o respeito, tá? Você que está aqui, e você que me ouve na sua casa, eu não estou aqui jogando seta direta para ninguém, mesmo porque eu não sei de ninguém que esteja vivendo isso. Mas às vezes a pessoa: eu preciso prosperar, vou sair do Brasil, vou lá para o Japão, eu vou para Portugal, eu vou para a Itália, aí o cara vai lá, trabalha o dobro para poder prosperar. Por que não trabalha o dobro aqui, que vai prosperar também? Porque o princípio da prosperidade é trabalho, é esforço, é honestidade, é prestação de conta, e é claro, acima de tudo, é colocar Jesus na frente. E o texto continua, e ele termina assim: Deus atentou à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos. Ou seja, Deus abençoa os nossos esforços. E para terminar, que o meu tempo já se esgotou, terceiro princípio para uma vida de prosperidade: é necessário um projeto de crescimento, visão e planejamento para quem quer prosperar. Eu vou repetir: é necessário um trabalho de crescimento, um projeto de crescimento, visão e planejamento. Gente, ninguém fica rico do dia para a noite, ninguém fica próspero do dia para a noite. Eu não sou leviano para dizer para você que amanhã você vai sair por essa porta e você vai ficar rico e você vai ficar próspero. O que eu quero é que você mude o teu espírito em nome de Jesus, que você acredite que Deus quer te prosperar, acredite que Deus quer te abençoar. Eu quero que você acredite que Deus tem grandes coisas para você. A partir de então, você vai ter um projeto, um plano, uma visão. Provérbios
21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A NVT traz o versículo assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa e toma atalhos fica pobre, Com todo respeito, para de querer ficar rico da noite para o dia, para de jogar em loteria, que isso não é coisa para cristão, não. Vamos trabalhar, meus irmãos, vamos trabalhar duro, vamos acreditar que Jesus tem prazer em nos abençoar. Está aqui, há um Provérbios 13:11 que fala assim, que a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Pouco a pouco, você vai ajuntando, você faz um planejamento, você assume esse espírito e Deus vai te abençoando. Você não precisa deixar de vir para a igreja, você não precisa entregar o teu ministério, porque tem gente que trabalha dia e noite e não é próspero. Por quê? Porque Deus é em segundo lugar, em terceiro lugar na vida dele, porque ele se tornou um materialista, alguém apegado nas coisas deste mundo. E eu já quero que você se coloque em pé para você descansar a tua perna e para mim terminar. Pode se colocar em pé, só para mim terminar. E eu gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui também, mas eu gostaria que enquanto o pessoal do louvor viesse aqui, você fechasse os seus olhos, para ir meditando naquilo que você já ouviu. E eu quero terminar passando umas dicas bem simples para você ter uma vida de prosperidade. A primeira dica, irmão, irmã, não gaste dinheiro em bens supérfluos, porque muitas vezes nós somos abençoados por Deus e jogamos o dinheiro fora, e ainda depois reclamamos: Deus não me abençoa. Não é que Ele não nos abençoa, é porque nós gastamos dinheiro naquilo que não é pão. Isaías 55:2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E muitas vezes nós somos assim. Você quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa não tem um bom carro, não tem uma casa própria, mas ela já tem uma TV de 40 polegadas, mas ela não está contente, ela está querendo trocar por uma de 60, que tem as mesmas funções. Ao invés de ele falar: não, eu vou guardar, vamos economizar, vamos abrir uma poupança, vamos projetar, vamos trocar de carro, vamos comprar um carro. Então a primeira dica: não gaste o seu dinheiro em bens supérfluos. A segunda: evite o desperdício. Porque, irmãos, eu acredito piamente que Deus é um Deus de abundância, mas Ele não é um Deus de desperdício. Quando Jesus, Ele multiplicou os pães e peixes em João 6:12, Ele fez questão de dizer para os discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E se você é uma pessoa que tem prazer em desperdiçar a água, a energia, sabe, a mistura, é uma pessoa que todos os dias gosta de estar numa pizzaria, num lanche, como que você vai, meu irmão, ter uma vida próspera, abençoada, se você não sabe ter economia, fazer economia? Eu não estou ensinando você a viver uma vida mesquinha, uma vida miserável, a não levar a tua família para um momento de lazer, não é isso, mas tem que ter um equilíbrio. Evite o desperdício. E uma terceira dica, querido: obedeça a palavra de Deus, porque a obediência gera prosperidade. Fé e obediência têm que caminhar juntos. Isaías 1:19, se quiserdes e obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. A tradução, o livro da Bíblia, traz esse versículo ampliado, diz: se quiserem e me ouvirem, e me obedecerem, terão tudo o que há de melhor. E Deus quer fazer isso com você. Ele quer quebrar esse paradigma, talvez um espírito de miséria, de conformismo na tua vida. Talvez você tenha tantos anos, com todo o respeito, que mora no fundo da casa do pai e da mãe. Jesus quer te dar uma casa, Ele quer te abençoar. Você tem que ter um coração grato, sim, contente. Mas o grande segredo, irmão, é você priorizar Jesus. Porque quando você prioriza Jesus, quando você o recebe como Senhor e Salvador, quando você alinha o teu coração com o Evangelho, sabe, Deus, Ele tem prazer em satisfazer o desejo do teu coração. E nós vamos cantar esse louvor, em seguida nós vamos orar para concluir esse culto. Mas eu quero que você entenda: alinhe o teu coração com Jesus e creia